Então, eu estava numa reunião essa semana, também de pesquisa, e uma das coisas que a gente falou, que a gente estava conversando, é que certa vez, quando eu fazia universidade, década de 80, a psicologia, estudando Piaget, eu me deparei com uma frase de Piaget que dizia assim: tudo aquilo que você ensina ao aluno, você o impede de aprender. E eu passei muito tempo sofrendo para entender essa frase, lá nos meus 20 e poucos anos, começo dos 20 anos, tentando entender, porque me parecia uma coisa até paradoxal. Tudo que eu ensino, eu impeço o aluno de aprender. Então, na verdade, o ensino de que Piaget estava falando era aquele ensino diretivo. Tudo aquilo que eu ensino ao aluno de forma diretiva, em que eu ofereço a definição, ofereço os exemplos, resolvo os exemplos e depois peço apenas para que eles reproduzam o mesmo tipo de resolução em outros exemplos semelhantes, eu estou, na verdade, negando a aprendizagem. A possibilidade de aprender, entendendo a aprendizagem como uma construção do conhecimento. Então, caberia ao professor não ensinar o aluno, mas criar condições de aprendizagem. E aí, volto a dizer, não ensinar no sentido diretivo, mas propor o bom ensino. O bom ensino estaria relacionado a criar situações para que o aluno, na interação com aqueles objetos de conhecimento, construa conhecimentos, construa uma representação mental acerca daqueles objetos. Então, a opção da didática da matemática é pelo construtivismo. E aí, por lançar esse olhar para as questões de natureza epistemológicas, o saber, para as questões de natureza psicológica, cognitiva, como o aluno aprende, e para as questões de natureza didática, como eu posso organizar o ensino de forma a favorecer a aprendizagem desse aluno, é aí que Brousseau propõe, Brousseau, como pai da didática da matemática, propõe a teoria das situações didáticas, calcada, entendendo que essa transmissão de saberes, essa construção de conhecimento, ela está calcada nesse tripé que é formado pelo triângulo das situações didáticas, onde a gente tem o professor, o aluno e o saber. E aí, quando a gente pensa na sala de aula, quando nós pensamos na sala de aula como esse espaço de construção do conhecimento, como esse espaço onde o professor vai criar as situações adequadas para que o aluno, interagindo com aquele saber, possa construir conhecimento, a gente passa a entender um monte de coisas importantes que Brousseau fala aí sobre esse espaço, sobre esse cenário didático. Então, uma primeira ideia, que é essa ideia de que essa relação é uma relação triangular, não é uma relação dual, onde eu tenho um professor que transmite o conhecimento para o aluno e esse conhecimento como um apêndice, como uma coisa que está fora da relação. Brousseau e o grupo todo da didática da matemática coloca o conhecimento no centro dessa relação. Ele não só é mais um elemento constitutivo da relação didática, como, por exemplo, quando Brousseau vai falar do contrato didático, ele diz: a entrada do contrato didático se dá pelo polo do saber. Ou seja, é esse saber que vai ser o elo entre professor e aluno, entre um professor que organiza uma situação de ensino, situações de ensino que façam esse saber fazer sentido para que ele seja apropriado por esses estudantes e que esses estudantes construam representações acerca desse saber. Então, não adianta eu ensinar aquilo que o aluno já sabe. O próprio Piaget também dizia isso. Não adianta ensinar aquilo que o aluno já sabe. O ensino é justamente o novo. Aquilo que esse estudante, que esse aluno desconhece e que eu, como
utilizando agora uma referência a Vygotsky. Eu, como mediador competente, como aquele que sabe mais, vou organizar as situações de forma que elas sejam adequadas a essa aprendizagem dos alunos. E aí eu tenho que pensar, por exemplo, quando eu penso num determinado saber, quais são as coisas fundamentais que os alunos precisam aprender acerca desse saber. Eu vou dar um exemplo bem simples, que é o exemplo do sistema de numeração decimal. Uma coisa fundamental que os alunos precisam saber para aprenderem o sistema de numeração decimal é que o sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, de 10 em 10 ele se repete. Então, não adianta eu pensar num currículo que diga, em tal série eles vão aprender de 1 a 10, depois eles vão aprender de 10 a 20, depois de 20 a 30, simplesmente memorizando uma sequência numérica. Enquanto esses alunos não entenderem que o sistema de numeração é de base 10, eles vão ter que memorizar uma sequência numérica inteira, mas em algum momento eles vão ter que abstrair isso, porque não se pode conhecer todos os números do mundo, todos os numerais de uma sequência numérica, porque eles são infinitos. Então, eu preciso saber quais são as propriedades aí invariantes, e a ideia de invariantes operatórios remete a Piaget. Então, uma propriedade invariante, ou seja, que não varia, o sistema de numeração decimal é de base 10. O sistema de numeração decimal ele é posicional. Então, embora eu tenha dois algarismos iguais, o 1 e o 3, dependendo da posição que esses algarismos estão colocados ali naquele numeral, eu vou ter 13 ou 31. Então, 13 não é igual a 31, mas ambos têm o 1 e o 3. Só que para construir a ideia de que 13 não apenas não é igual a 31, mas que 31 é um número maior do que 13, eu tenho que construir a compreensão de que o sistema de numeração, além de ser de base 10, ele tem o valor posicional. Ele tem o valor posicional como uma das propriedades fundamentais. E por aí vai, eu estou só dando um exemplo para vocês. Então, eu como professor, como bom professor no sentido francês, eu não teria que aí eu me lembro, vou cortar inclusive minha fala, para falar de algo que, quando eu era criança, algo que me marcou tanto, que eu sempre digo isso na sala de aula, que quando vai chegando aquela horinha perto de tocar, de você ir embora, os alunos já estão loucos, tudo querendo ir embora, né? E aí eu tinha uma professora de matemática que, quando faltava 5 minutos para tocar, a gente tudo querendo ir embora, ela tinha mania de colocar no quadro assim, escreva de 1 até tocar. Então, essa atividade, escreva de 1 até tocar, que sentido didático uma atividade dessa tem? Nenhum. Ela, objetivamente, só quer que os alunos fiquem ali até a hora de tocar, e como ela era professora de matemática, ela coloca isso como sendo uma evocação ao treino e à repetição, como se isso fosse levar à aprendizagem. Então, a didática da matemática, ela começa a romper, quando ela tem Piaget como uma das bases, ela começa a romper com todas essas ideias. Existe uma outra ideia bem interessante que aparece na didática da matemática, que é a ideia de que esse triângulo das situações didáticas, ele não é um triângulo equilátero ou um triângulo isósceles, onde eu tenho ali professor, aluno e saber tendo distâncias perfeitas ali, um entre o outro. Não, um em relação ao outro. Quando o aluno entra numa nova situação de ensino, numa nova situação didática que é estruturada, é o momento em que, digamos, esse triângulo está mais escaleno, é o momento onde o aluno está mais distante do saber. Esse saber é o novo, ele ainda não conhece. Então, a relação desse aluno ao saber é uma relação bem mais distante, sobretudo se considerarmos a relação do professor ao saber.
Então, o grupo da didática da matemática diz: o objetivo da relação didática, textualmente, eles dizem, é mudar a relação inicial do aluno ao saber, até o ponto em que o aluno saiba tanto quanto o professor. Aí a gente para, e eu me lembro que na época, quando eu li isso, eu fiquei meio bolada, né? Como que o aluno vai saber tanto quanto o professor, se o professor já estuda aquilo há 10 anos, há 20 anos, há 30, 40 anos? O aluno nunca vai saber tanto quanto o professor. Ora, eu posso dizer que o aluno nunca vai saber tanto quanto o professor, no sentido mais amplo de conhecimentos, talvez mais amplificados acerca daquele campo. Mas, em relação aos objetivos de aprendizagem, eu sei resolver uma equação de primeiro grau do tipo ax mais b igual a c, igual a qualquer professor de matemática, principalmente envolvendo números inteiros aí. Se você colocar outras coisas, né? Se você começar a colocar números racionais e tal, a coisa vai ficando mais complexa. Mas se você coloca números inteiros, por exemplo, eu vou responder do mesmo jeito e a maioria dos alunos vai responder do mesmo jeito que um professor experiente. Então, quando se coloca até o ponto em que o aluno saiba tanto quanto o professor, isso tem a ver com os objetivos de ensino que foram traçados pelo professor. Isso significa também dizer que esse triângulo, que de início é mais escaleno, ele vai se tornando mais isósceles ou mais equilátero, mas, na verdade, o aluno vai se aproximando mais do saber ali e também se aproximando do professor, porque essa relação está sendo estreitada também. E aí tem um texto muito legal, que eu acho que é de Brousseau, se eu não me engano, chamado Os Diferentes Papéis do Professor. Estou na dúvida agora se é de Brousseau ou é de Roland Charnet, que é de um livrinho verde, A Didática da Matemática, de Cecília Parra. Parra e Saiz, S-A-I-Z. Irma Saiz e Cecília Parra. É um livro muito antigo, mas é um livro que tem um capítulo bem interessante sobre isso, chamado Os Diferentes Papéis do Professor,